Boa tarde, Pepecaster. Sextou, né? Bom demais. Aqui é a Helena Loura falando. Estou com... Bárbara. E Helena Morena. Aê. Boa tarde. Boa tarde, galera. Hoje nós vamos falar de miomas. Miomas é uma coisa muito prevalente, né, na população. Exatamente. Eu li que acho que 70% das mulheres vão ter. Eu cheguei a ler até 80%. Ó, É doido. muito prevalente mesmo. Assim, primeiramente, eu acho que é importante a gente explicar o que é mioma, né? Isso. O nosso útero, ele é feito de músculo. E é quando tem uma proliferação dessa musculatura e aí ele vai formar uma protuberânciazinha. Pode ser para fora do útero, para dentro do útero, entendeu? E assim, o que eu acho é as mulheres, quando saem de um ultrassom e falam assim, eu estou muito preocupada, eu tenho um mioma, o que eu faço? Meu Deus, vou morrer. Não vai, gente. Não é cancerígeno, não vai virar câncer, a gente não preocupa com câncer, tá? Mioma, como eu falei assim, fosse assim, 80% das mulheres têm, 80% das mulheres iam estar, ó, ferradas, né? Eu mesmo. É. Então, assim, tudo vai depender do tamanho, da localização. Muitos deles não têm sintomas. Então, é isso que a gente vai começar a falar agora, né? O que ele pode trazer de sintomas pra Então, gente? pras aproveitando mulheres? só um pouquinho, voltando ao que você falou, Claro. é muito importante a posição e o tamanho do mioma. Porque a maioria das mulheres tem miomas pequenos, né, que não vão dar muito sintoma. Então, quais são as 3 posições, na verdade 4, que o mioma pode ter? Ela pode ficar na parte interna do útero, que é o submucoso, né? Esses miomas, geralmente, o principal sintoma é um sangramento aumentado, né? E às vezes, dependendo também muito da posição dele, do tamanho dele dentro da cavidade, ele pode provocar uma dificuldade para engravidar. Ótimo. Né? Temos também o mioma que fica na parte do meio, né? Que é o intramural, que é justamente nessa camada muscular que a Helena Loira falou. Ele pode, normalmente é o que ele gera menos sintoma, né? Ele pode dar um aumento do sangramento se ele for muito grande? Pode. Dor, geralmente, ele não dá. E tem o mioma que fica para fora, que é o subseroso. Que, dependendo do tamanho, ele pode causar uma dor, sim, porque ele comprime os órgãos que estão do lado do útero, né? Adjacentes ali. Mas Exatamente. esse intramural que você falou que é o do meio, às vezes ele vai crescer tanto que ele vai causar um abaulamento lá dentro do útero. E aí pode Isso. dificultar também a paciente de engravidar, né? Exatamente. E o muito raro mesmo, que a gente fala que é o mioma parido. Que é quando um mioma, ele sai do útero mesmo, né? Que às vezes quando a gente faz o exame, a gente passa o espéculo, a gente vê uma bolinha lá, né? Aqui E a gente... Não, mas... Desculpa, amiga. Não, Aqui fala. a gente pode ver o pediculado também, né? Que tá depois, tá ali na serosa do útero, na parte de fora, e ele fica ali balançando por um pedículozinho. Ele pode, né, bater, né, tá perto de alguma estrutura e também causar dor. E tem aqueles miomas, além do mioma parido, que é o totalmente intracavitário, né? Que, Isso. puxando sardinha pro meu lado, vai ser o mioma que mais vai atrapalhar a gravidez, o desenvolvimento do embrião, mas eles são os mais raros também. Mas só lembrando, assim, às vezes os pacientes falam assim, eu tenho mioma, eu não vou conseguir engravidar. Além dessa localização, assim, a maioria das pacientes, a gente vê engravidando com mioma e não traz maiores problemas, né? As pacientes que engravidam com mioma. A não ser que sejam aqueles miomas muito grandes, 5, 6 centímetros, que aí pode trazer alguma complicação durante a gestação, né? Mas, no geral, Exatamente. não tem... E lembrando que o mioma, ele pode crescer durante a gestação, né? Exatamente. Porque, assim, ainda não se sabe muito bem por que ele surge, como que ele surge, mas o que a gente mais vê é que ele é alimentado por hormônio, né? A maioria das vezes, assim. Então, na menopausa, os miomas tendem a subdesenvolver, e na menacme, que a gente fala que é o período aí da menstruação, do período fértil da mulher, principalmente na gestação, né? Com a chuva de hormônios que tem, é que o hormônio... é que o mioma cresça, né, pessoal? Exatamente. E falando ainda sobre localização, esses miomas que estão fora, às vezes o mioma muito grande, a gente falando de dor, ele pode comprimir algum órgão que está adjacente, que está ali do ladinho. E o mais comum que a gente escuta se o mioma está muito grande, fica comprimindo a bexiga, por exemplo, então a mulher pode toda hora ter vontade de fazer xixi. Ou Realmente.
na parte de trás. O mioma comprime o reto e pode até causar alguma constipação, né, intestinal. Tem mioma, gente, que cresce tanto que parece que a mulher realmente está grávida, né? Exatamente, né? São exceções, mas fica assim, aquele abalamento, né? Você vê a barriga. A própria paciente fala, doutor, tô sentindo meu mioma, né? Essa barriga aqui não é barriga, não. Lembrando que a maioria dos miomas são pequenininhos e não trazem nenhum sintoma para a mulher. Então, a gente vai começar a falar nisso. Tenho mioma, tenho que tratar? Não necessariamente. Aquele mioma que não está trazendo nenhum transtorno para a vida da mulher, que são principalmente o sangramento aumentado e a dor, aquela dor tipo pressão, a gente deixa quieto. Por quê? Vai submeter a paciente, às vezes, a uma cirurgia. Nem sempre a cirurgia é o tratamento. A gente vai falar sobre tratamento ainda. O risco que tem isso, né? Deixa o pobre coitado lá, ele não está causando nada para sua vida, ele não vai fazer nada de ruim e vai acompanhando. Não tem que ficar fazendo ultrassom toda hora também, não, pra ver se tá aumentando, não. Deixa ele lá quietinho. É deixar, né? Assim, take it easy, né? Take it easy. Exatamente. Viver a vida leve aí. Quem vai acompanhar. Deixa ele ser seu amiguinho lá quietinho com você. Foi você que produziu. Mas é mesmo. Agora, se tiver trazendo esses transtornos, a mulher tá sangrando muito, a mulher tá sentindo muita dor, a gente tem que pensar em tratamento. E como que a gente vai começar tratando essa mulher, né? Tudo vai depender do tamanho da mioma, da localização, né? Dos fatores de risco que a mulher tem, né? Às vezes ela tem muito problema de saúde e tal. Mas a gente vai pontuar alguns aqui que são possíveis. Começando assim, falando sobre métodos que não são... Por quê? Primeiro a gente pensa em medicação antes de pensar em cirurgia. Eu sou cirurgiã, mas eu também tenho que pensar no que é melhor para a paciente. Antes de levar a paciente para um risco de uma cirurgia, a gente tem que tentar tratar medicamentosamente. A então, cirurgia, assim, para ela ser realizada, ela tem que ser bem indicada, né, gente? E aí a gente pode pensar, até o sangramento aumentado, pacientes que... Uma menstruação mesmo, paciente no uso anti-inflamatório, o que o anti-inflamatório faz? Além de diminuir o sangramento, ele também, quer dizer, além de diminuir a dor, ele também ajuda a diminuir o sangramento, né? Isso é qualquer anti-inflamatório, tá, gente? Não tem que vai claro que tem os melhores que os outros, né? Mas esses que a gente usa no dia a dia, assim, funcionam. Porque o sangramento aumentado no mioma, ele pode ser no período menstrual só, mas pode também ser fora do período menstrual, né? Então, aqueles que é só no período menstrual, a gente pode tentar controlar com um anti-inflamatório, se a paciente não quiser usar nenhum hormônio. Exatamente. Tem um outro método não hormonal, que é o astranexâmico, né? Isso, que é bem famosinho aí, É o Transamin, né? Que às vezes os pacientes E ele conhecem mais por atua esse nome. aumentando a coagulação do sangue ali para impedir que a paciente sangre demais. Exatamente. Né? E você usa por um tempo limitado, né? Não precisa usar contínuo. Só quando a paciente está com sintoma, né? Exatamente. No caso, sangramento em grande quantidade. Na verdade, é até contraindicado ela ficar usando direto, né? Só para esse período isso mais... é muito importante. E a gente pode começar a falar dos métodos hormonais. Isso, né? O anticoncepcional, né? Que ele reduz o fluxo e ele pode reduzir a cólica também, né? Antigamente davam os anticoncepcionais contínuos, né? Sem intervalo entre as cartelas. Mas a mulher que faz questão de menstruar, ela pode também usar aqueles que têm intervalo, né? Entre uma cartela e outra, e vai diminuir bastante o fluxo, né? Depende da quantidade de sangramento e da quantidade de incômodo, né? Que aquilo causa. Exatamente. Os injetáveis, eles também provocam uma diminuição do fluxo e às vezes podem até interromper, né? A paciente parar de menstruar. E temos também o DIU hormonal. Ai, né? gente, esse é o meu preferido. Esse, assim, se eu vejo que a paciente tem condições, assim, estruturais, né? Que o hormônio não tá ali dentro, ou que o mioma não tá Isso é importante pontuar. Por que útero. o mioma não pode estar lá dentro, né? Porque senão ele vai atrapalhar e não vai deixar o DIU bem posicionado, Pode deslocar, né? Mas, assim, se a paciente tem condições, né? Se a gente vê isso pelo ultrassom, é o meu queridinho. Eu acho que é o que controla melhor o sangramento, que traz mais tranquilidade pra paciente, né? No sentido, igual a gente falou no nosso episódio sobre anticoncepcional, né? Não precisa ficar lembrando, vai ter aquele, né? Liberação do hormônio no local, então eu acho que é uma facilidade para o paciente. Gente, para mim é o melhor método, desculpa, tô falando. Antes ele ser criado para
proteger de ter filho, como método contraceptivo, ele foi criado justamente para isso, né? Para diminuir o sangramento. Não sabia, não sabia. E hoje a gente até tem 2 opções, né, no mercado. Tem o mesmo hormônio, um é ligeiramente menor e com um pouco menos de hormônio que o outro, né? Mas o melhor mesmo é o maiorzão. Hoje a Bárbara segurou para não falar o nome das marcas. Exatamente, tô me comportando. A Bárbara é uma piada, gente. Aqui, ó, outros métodos hormonais que a gente pode lembrar. O adesivo também é um método hormonal que pode ajudar, né, no controle do fluxo. E o implante. A gente falou do implante? Ainda não, né? Que ele também controla bastante o sangramento, lembrando que é muito comum, nos 6 primeiros meses, ter o sangramento de escape, né? Que é aquele sangramento em pequena quantidade, autolimitado, né? Dura uns 2 ou 3 dias só e mais escuro, né? Lembrando isso, que todos os métodos hormonais, até mesmo o DIU, eles podem ter o sangramento de escape. Porque o objetivo não é a paciente parar de menstruar, é a paciente sangrar mais menos, né? Porque dependendo da quantidade do fluxo dela, a paciente pode ter anemia, né? Começar a sentir fraqueza. Então, é para controlar o sintoma, né? E é interessante lembrar também que a progesterona, que está nesses métodos hormonais, ele não vai fazer diminuir o mioma, mas ele pode estabilizar o tamanho do mioma. Então, é interessante isso. Agora, tem um método hormonal que consegue diminuir o tamanho do mioma. E a gente costuma usar ele antes de cirurgia se o mioma é muito volumoso, que é o agonista do GnRH. O que ele faz? Ele diminui... Vocês não tinham comentado, não sei se foi a Bárbara ou a Helena Morena que comentou que os miomas são dependentes, foi a Helena mesmo, Morena. Os miomas são dependentes dos hormônios femininos. O que o agonista vai fazer? Ele é um método injetável. Aí ele vai diminuir os nossos hormônios, o estrógeno e a progesterona. Tanto que tem como efeito colateral aqueles sintomas da menopausa mesmo, ressecamento vaginal, né? Mulheres podem sentir aquele mal-estar, fogacho. Ele é usado sim por diminui. curto período de tempo, justamente por causa dos sintomas, né? Exatamente. Por quê? Diminuindo os hormônios femininos, usado a longo prazo, a gente costuma usar por até 6 meses. A longo prazo, a gente já começa a preocupar com a osteoporose, né? E ele é oral, Helena? Não, injetável. Ah, tá, ele é injetável. Mas não é muito comum da gente usar, não, né? É assim, o último caso mesmo. E aí eles diminuem o tamanho e a gente pode fazer abordagem cirúrgica, né? Falando em abordagem cirúrgica. A gente tem algumas opções, né? Também depende do tamanho, da localização, né? Se o mioma for pequenininho, estiver para dentro do útero, né? A gente pode fazer a histeroscopia, né? Que explicando assim bem superficialmente, a gente coloca uma câmera, né? Dentro do útero, a gente vê toda a cavidade e a gente faz como se fosse uma raspagem, né? É uma raspagem, assim, mas uma raspagem gente, parece que passa por cima dele, né? A gente vai pegar ele na raiz, né? Vai tirar ele pela raiz. Ele todo, né? Exatamente. Isso é muito usado, por exemplo, para paciente que está em tratamento de infertilidade, né? Exatamente. Porque preserva a estrutura uterina, não é muito agressivo, né? E é justamente esses pacientes da infertilidade, porque é o mioma que atrapalha a fertilidade, é esse que está lá dentro do útero, né? E a mulher tem alta no mesmo dia, né, Helena? Sim, é um método minimamente invasivo que a gente fala, não tem corte, né? Igual a Bárbara explicou, ele entra, é uma câmerazinha que entra via vaginal, depois colo do útero, então assim, é super tranquilo. Agora, mioma muito grandão, tem os miomas que estão dentro do útero, submucosos, que são grandões demais. Nesses casos, são válidos que a gente usar o agonista do GnRH, né? Pra diminuir o tamanho e a gente conseguir fazer essa abordagem esteroscópica. Exatamente, lembrando que histeroscopia, gente, é diferente de cirurgia de vídeo, né? Que a que Helena Loira vai explicar. Videolaparoscópica. A entrada é diferente, a histeroscopia é pelo canal vaginal e a videolaparoscópica... Fala melhor pra gente aí, Helena, eu não vou falar disso aqui não, porque isso vai que me dá aí uma vergonha, aí eu vou ter que pedir desculpa. Então, a cirurgia... outro tipo de cirurgia minimamente invasiva que a gente tem é a laparoscópica, que aí a gente já vai fazer por cima. Aí a gente vai ter que ter uns cortezinhos. São umas mini incisões, né? Ali no umbigo. Outras aqui na região mais lateral aqui da barriga. São bem pequenininhas mesmo. Só que, além da laparoscópica, a gente também tem a robótica. Funciona da mesma forma. A gente faz essas pequenas incisões, mas quem conduz o cirurgião, que conduz o robô que está lá fazendo a cirurgia... A vantagem é que tem uma precisão maior, a visão é melhor.
Claro que é a melhor que a gente tem, mas assim, ainda é uma coisa que não é muito acessível, acessível. né? O robô ainda é muito caro, são poucos hospitais que tem. Os planos né? de saúde não cobrem, né? Mas aí, voltando para a laparoscopia, o que acontece? Se for um mioma muito... Como é que a gente vai tirar? Um mioma muito grande. Aí, se a gente tá com umas incisões pequenininhas lá na barriga, como é que a gente faz para tirar isso? Então, aí faz morcelamento, que chama. É como se a gente triturasse o mioma lá dentro da barriga mesmo, sob proteção, ele dentro de um saquinho. Todo, né? Isso. Aí você vai conseguindo tirar ele pelas pequenas incisões em pedacinhos, né? Porque não faria sentido, né? O mioma é grandão, eu vou fazer as mini incisões, fazer uma cirurgia que tecnicamente é um pouco mais difícil para quem não tem costume. E aí vou ter que fazer depois abrir um cortezão na barriga, uma incisão grandona pra poder tirar. Exatamente, né? Aí, e a gente, voltando, falando de incisão grande, a gente vai pensar na cirurgia aberta, né? Que é aquela cicatriz tipo da cesárea, né? Isso. Em casos extremos, quando é muito grande, às vezes tem que fazer até a vertical, né? Exatamente. Mas é bem rara, né? A vertical. É difícil. Agora, pacientes, o que a gente tem que pensar também, o paciente não quer engravidar mais, dependendo da idade, tá com uma idade mais avançada, tá com um mioma que está muito sintomático, incomodando muito. O que acontece? Mioma a gente pode tratar, mas ele pode voltar, né? Pode. Qual que é o tratamento definitivo? É tirar o útero, né? Que é a cirurgia que a gente chama de esterectomia, né? Mas assim, tem que tudo avaliar, porque vai ser uma cirurgia que vai ser mais invasiva também. Exatamente. Orientar Então, bastante a paciente, que nem a Helena falou, ver, né, se quer engravidar ou não, a idade da mulher, né? Ver as opções de cirurgias, porque você pode tirar tanto o útero todo, junto com o colo, ou deixar o colo também, né? A gente pode lembrar também, você quer falar alguma coisa, Helena? Não, só sobre os fatores de risco, assim. Acho interessante. Que eu tava lendo que meninas que tiveram a menarca, né, primeira menstruação muito precocemente, então a gente poderia pensar aí numa exposição, né, a mais tempo de hormônios, tem o maior risco de ter miomas. Mulheres negras tem maior risco do que mulheres brancas, né, de pele branca, de ter os miomas. Aí eu vi algumas informações sobre dieta muito rica em carne vermelha. Vocês viram sobre isso? Isso eu não vi. Eu não consegui, assim, olhar outras fontes, então não sei se é muito confiável. Eu vi só se tem, assim, história familiar, por exemplo, mãe e mãe tiveram. Isso. Mas não quer dizer assim, a sua mãe operou. Não quer dizer que se você tiver mioma, você vai ter que operar também. Que nem ele falou assim, a gente tem que avaliar várias coisas, né? A maioria dos miomas eu acho que nem opera, né? Nem dá sintoma, né? Com certeza. É verdade. Tem 2 tratamentos também que são menos comuns, mas são possíveis. Que são menos invasivos, que a gente já foi para cirurgia, mas voltando para os menos invasivos, que é a embolização da artéria uterina, né? O que acontece? Por um catéter que começa aqui na coxa, né, da paciente, sobe por um vaso, aí vai chegar lá e vai bloquear a passagem de sangue que está nutrindo esse mioma. Então, a tendência desse mioma, né, ele vai murchar. Só que essas pacientes, elas é contraindicado engravidar depois, né? Não é muito indicado, não. E também tem guiado por ressonância, me dá um branco aqui, gente. Vou fazer uma colinha aqui, porque é menos comum. É permitido consultar. É o ultrassom guiado por ressonância. Que aí você vai localmente lá com o ultrassom e tem uma destruição térmica também desse mioma. Mas são menos comuns também, mas é bom a gente pontuar também que são possíveis, né? Serem feitos. Então, mas assim, o que eu tenho, né, o que eu vejo, vocês devem ver muito no consultório, às vezes a paciente vai, né, para consulta de rotina, claro que você tem que falar pro seu médico sobre isso, mas a paciente já vem falando, doutor, eu vim pro controle do mioma. Controle do mioma, adoro. Ou não, né? Só que não. Tem que Então, fazer assim, exame de 6 em 6 meses. Nossa, gente, tô, isso me assim, mata. controlando o meu mioma. Então, assim, é só pra tranquilizar mesmo, né, menina? Se não tá muito grande, igual a Helena falou,
falou, né? Que isso não é uma coisa de 5, 6 centímetros. A maioria dos miomas é 1,2, Não precisa 2 nem centímetros, preocupar. menos de 1 centímetro. Então, se não tá te dando dor, né? Se não tá te ocasionando sangramento, pode ficar tranquila. É uma estrutura que tá ali no útero, que não vai virar câncer, não vai virar maligno, não vai ter transformação. Se tiver câncer de útero, não vai ser por causa do mioma. Então, assim, não existe... Claro, a gente faz um ultrassom, vê o tamanho do mioma, mas não tem necessidade de ficar fazendo isso de 6 em 6 meses. É controle do mioma, né? Não é uma enfermidade, né? Não é uma doença, vamos dizer assim, né? E lembrando o quê? uma Que às vezes a normalidade paciente fala assim, estrutural, não, mas eu tenho sintoma, eu tenho cólica, só que o mioma tá pequenininho, tá em posição adulta. Eu falo sempre pro paciente, gente, no abdômen, na pelve, não existe só útero e ovário, não. Sempre falo isso. Existe intestino, existe bexiga, existe apêndice, tem várias coisas que pode doer e que não pelo necessariamente... contrário, né? Porque eu falo assim, gente, o tamanho médio, às vezes se ela tá com ultrassom, eu falo, o seu útero, eu faço uma média, se seu útero é desse tamanho aqui, É ó. menor que a palma de uma mão, pra você ter uma ideia. Coitadinho, você acha que ele tá causando tanta dor assim, ó, o intestino lá, gente. Aí eu já jogo pra otária, né? Não, mas é porque realmente, coitadinho do útero, ele não é culpado de todos os atores que... Eu não sei, todas as mulheres pensam isso mesmo, né? Que sente chegando dor é porque a culpa é do coitado do útero. É um episódio que a gente até tem que fazer, que a gente falou sobre a dor na relação, que o quê? A gente já nasce culpada por ter vulva, vagina e útero, né? A gente acha que todos os problemas da nossa vida estão relacionados à ginecologia. Existem doenças ginecológicas? Existem, estamos aqui, né, para ajudar vocês. Mas existem outras coisas também, né? E acaba que tudo na ginecologia é meio um tabu, que nem a Helena falou. Nossa, fiz um ultrassom, tem um mioma. Tem paciente que chega pra gente como se ela tivesse recebido o diagnóstico de uma doença terminal, entendeu? E não é assim. Existem várias coisas que podem provocar cólica. Tem paciente que fala assim, nossa, eu sempre falo, né? Porque uma coisa, assim, dieta ou reeducação alimentar e exercício físico é coisa que você tem pra vida. Melhora tudo. Tem paciente que fala assim, vão tentar fazer uma dietinha, um exercício físico, como que tá? Cessar tabagismo. Exatamente. Quando vê as cólicas modificar eram o estilo gases. de vida, As né? cólicas eram gases. E o mioma tava lá, tadinho, não era culpado de nada, só tava observando o intestino aí e foi culpado. Porque lembrando, igual a gente falou no início do episódio, aquele mioma que costuma causar dor é aquele grandão que tá comprimindo algum órgão adjacente, talvez algum nervinho, né? Mas assim, esses pequenininhos... Gente, 80%, chega a ser 80% das mulheres com mioma. Então, assim, ele é nosso amiguinho. Ele não é tão inimigo assim, não. Às vezes é o Mais companheiro ou menos, do útero, né? né? O útero tava se sentindo sozinho, criou um irmão. Assim, filhinho. Isso é um filhinho, né? Pra ele cuidar. Que não é assim, mais ou menos. Às vezes ele é meio rebelde, esse filho aí. A gente tem que dar uns hormônios. Aí ele quer crescer demais, né? Exatamente. Tem que Qual o podar. tamanho do pai? Cortar as asinhas. Dá pra dar muita liberdade. Senão, A gente oxe. consegue cortar as asinhas dele, viu, gente? Exatamente. Então é isso, né, gente? Isso, gente. Vamos terminar esse episódio. Falamos tudo sobre mioma, né? Qualquer dúvida vocês mandam pra gente e bora lá, que sextou. Estaremos sempre aí. Tchau, gente. Um abraço, gente.